Costumamos falar sempre aqui no Debate no Café sobre a razão social de uma empresa. Ou seja, qual a razão pela qual uma empresa existe frente à sociedade que ela opera. E cada vez mais acreditamos que essa razão se torna mais importante. Conhecê-la permite às empresas criarem seus valores, que serão transmitidos aos seus atuais colaboradores e ajudarão a atrair novos talentos. Aspas. O líder do futuro deverá saber conduzir pessoas, não só processos. E as organizações buscam lideranças que administrem sentimentos, não só planilhas. Nova aspas. A antropóloga Débora Diniz, uma das maiores pesquisadoras do impacto do vírus Zika no Brasil, ganhadora do Prêmio Jabuti de Ciências da Saúde, diz que o mundo pós-pandemia será um mundo mais alinhado aos valores feministas. E você, o que acha? Fique conosco, estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e as nossas convidadas de hoje são a Patrícia Dalpra e a Fabiana De Luna. E hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre o livro, né, que a Fabiana e que a Patrícia escreveram, que chama O Código Feminino de Liderança. E a gente vai entender um pouco o que é esse código, vai falar sobre liderança na empresa, e entender para onde que a gente está andando, para onde que as empresas agora precisam começar a olhar quando se fala em liderança. Tá bom? Tomamos o café? Fabiana é executiva de comunicação e marketing, com experiência em cargos de liderança em grandes empresas, nas áreas de marketing, inovação e gestão estratégica. Ela tem formação no INSEAD e experiência internacional. E é professora na GV e no Senai CETIC. A Patrícia é sócia fundadora da PD Gestão de Imagem e Carreira, colunista em diversos meios, é professora e hoje é docente no IBMEC. Tem formação pela Columbia University, em Nova York, e experiência internacional, além de ser apaixonada pelo lifelong learning e ter encontrado a felicidade no seu trabalho. Ambas são autoras do livro O Código Feminino da Liderança, que comentou o Márcio. Patrícia, Fabiana, sejam muito bem-vindas ao Debate no Café. Muito obrigada, obrigada pelo convite, Márcio e Thiago. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço, eu acho que tão rico de informação, de troca de conhecimento, e que eu não tenho dúvidas, todo mundo que entra aqui, que participa dessa conversa, que escuta essa conversa, sai com, sempre é muito informativo, né? Então tem muito conteúdo muito rico, então espero que a gente possa contribuir para manter o alto nível que sempre essas conversas aqui de vocês promovem. Com certeza, agradeço aí aos dois o convite, a nossa participação, vai ser um prazer falar do nosso livro, daquilo que a gente acredita em termos da gestão do futuro das empresas. É isso aí, muito bom, e como sempre, a gente começa aqui fazendo um brinde. E o meu brinde hoje aqui, ele não é café, tá um calor muito grande, é Coca-Cola, tá? Apesar de estar na xicrinha só para enganar as pessoas. Tá bom? Então vamos brindar um pouquinho, para começar e fazer um bom debate aqui, falar desse tema Tchim. que eu acho que vai ter muita coisa importante. Vamos lá, tchim. Tchim, tchim. Thiago começou falando da razão social de uma empresa. Eu costumo falar que toda empresa tem um contrato social, né? A gente faz uma empresa, a gente cria o nosso contrato social, vai na junta comercial, registra esse contrato. O contrato diz o que a empresa vai fazer. É um contrato com a sociedade, que fala ali, basicamente, qual o serviço que essa empresa vai prestar na sociedade. Eu costumo falar que isso tem que ser a provocação para o propósito da empresa, né? O propósito, aquele propósito que é o propósito além do lucro, né?
Agora, a empresa que compreende que ela tem um papel social, que tem que ter um propósito além do lucro. E a liderança que está chegando, a liderança antiga também. Agora, a liderança que está chegando, muitas vezes, não está muito conectada com isso. Ah, como que a gente faz uma empresa que tem um propósito, que é além do lucro, combinar a sua liderança, que tem que refletir esse propósito, ou seja, tem que trazer um pouco mais, talvez, de humanidade para a questão de liderança. Como que a gente faz para combinar isso? Dá para combinar? Vocês veem tudo isso conversando? Não conversa? É difícil? Como que vocês enxergam esse novo papel, digamos assim, das empresas e da liderança? Na verdade, tem que combinar isso tudo, né? Mais do que tentar, tem que acontecer, né? Tudo que a gente estudou durante a nossa pesquisa para fazer esse livro e também toda a minha experiência no mundo corporativo, a experiência da Patrícia, vem mostrando, né, que a evolução das empresas precisa acompanhar a evolução da sociedade. A sociedade muda o tempo todo, né? Tivemos aí uma pandemia que modificou tantas coisas, né? Gerou novos desafios gerenciais, como a gestão remota, né? Como é que impõe, né, uma liderança, um senso de time à distância, ou seja, estamos sempre nos reinventando como líderes, né? E humanidade, né, é um ativo do negócio. Então, o propósito das empresas tem que ter isso como base, como referência. Então, o meu pensamento é esse: não tem mais como a gente falar se dá para ser. A gente precisa construir esse caminho de liderança participativa, humana. É isso aí. Acho que até o que a Fabiana citou. Eu acho que a pandemia ela veio acelerar esse movimento de humanização que já vinha acontecendo, né? Então, acho que a pandemia só veio mostrar que a gente precisa mais desse movimento humano dentro das empresas, que as pessoas buscam mais essas relações humanas, né? Relações que tenham mais sentido, mais propósito, que estejam mais conectado com os valores. E não é à toa que a gente vê novos movimentos pós-pandemia, como o The Great Resignation, de pessoas se desconectando do trabalho, largando grandes empregos, porque não estão conectados mais com seus valores, a cultura da empresa não faz mais sentido. Então, eu acho que é um movimento que não tem como mais voltar para trás. Eu acho que existem empresas que vão ter seus movimentos mais lentos, mais rápidos, mas eu acho que esse é um movimento sem volta. E, logicamente, como eu falei, cada empresa com seu ritmo, mas acho que é um caminho, e principalmente se a gente considera uma nova geração X, geração millennial, dentro deste processo, é uma geração que, se não tiver sentido, não tiver propósito, elas não se mantêm dentro desse processo. Então, eu acho que é um caminho, e que vocês falaram que vocês tiveram uma conversa acho que a última conversa de vocês foi sobre o capitalismo consciente, né? E o capitalismo consciente traz muito essa questão de gestão humanizada, né? Então, acho que empresas humanizadas precisam de lideranças humanizadas, e eu acho que esse é um caminho que a gente entrou nele agora com força em 2020, e eu acho que ele só tende a acelerar cada vez mais. De fato, a pandemia ela foi um divisor de águas para muita coisa, né? Para o bem e para o mal, inclusive, Sim, né? como tudo, né? Como tudo, né? Para o bem e para o mal, eu acho que para o mercado corporativo, para as empresas, quebrou-se muitos paradigmas. Eu ainda enxergo muita gente presa a alguns modelos, Sim, muitas empresas e muitos gestores presos a um Fácil, modelo. mudança não é simples, né? Aquele modelo, Às né? vezes ela está na Comando, nossa controle. frente, está na nossa frente, a gente sabe que é necessário, mas é muito difícil o movimento da mudança, né? Mudar incomoda, né? Muito. incomoda Mudar muito, né? incomoda. Dá Às vezes a trabalho, mudança é demanda, gasta boa. energia. Às vezes a mudança é boa, mas incomoda. Aquele momento de encarar, falar, putz, chegou a hora de mudar, é complicado. E às vezes quebrar essa cultura, e a gente começa a falar de propósito, a gente fala de cultura. Eu costumo falar também, eu sempre falo que eu costumo falar um monte de coisa, né? Eu costumo falar que cultura nada mais é do que o propósito de uma empresa sendo colocado em prática.
Isso aí. Quando você tem consciência do propósito, é mais fácil ter uma cultura unificada. E aí a liderança consegue, né, a partir dela, que a cultura nasce de cima para baixo, né, a cultura não é de baixo para cima. A cultura nas empresas hoje é de baixo para cima. Por quê? Porque não tem um propósito claro, então a cultura acontece. Mas quando a empresa olha para isso de fato de uma maneira estratégica, né, ela tem o propósito, ela vai fazer o propósito virar cultura, a prática dela. Né? O propósito vai o dia virar a a dia, são prática as dela. ações. Exato, vira a cultura. Isso vem de cima para baixo, começa da liderança, o exemplo. Né? E muitas vezes é na liderança que morre muita coisa, porque as pessoas trazem os medos e a pressão, né? É a pressão, né? Existe, acho que o que eu vejo muito no dia a dia corporativo é que esse novo status, apesar dele estar rodando, eu vejo que as empresas têm consciência da necessidade de trabalhar dentro do propósito, de contratar pessoas que façam sentido dentro desse propósito, mas a gente ainda vive um dia a dia de resultados, né? E muitas vezes, nessa busca desse resultado, nos gargalos para que esses resultados aconteçam, as empresas se perdem aí entre o que eu faço versus o que eu pretendo, né? E muitas vezes é bem mais fácil fazer aquilo que sempre foi feito, né? É o caminho que se conhece. Fato é que hoje o caminho antigo não dá mais resultado, ou pelo menos não dá mais o resultado que o consumidor de hoje pretende e que os colaboradores de hoje pretendem. Aí é a execução do propósito, né? Mas é um dia a dia de decisões, de pegar coisas, de largar coisas, para que possamos seguir aí nesse caminho que é o que a gente precisa, né? Que é o caminho do significado. Eu estou na área de inovação já tem pouco mais de 10 anos. Eu sei bem esse lance da mudança que a gente está falando, quanto custa, quanto difícil é, né? E aqui, que as empresas sejam mais humanas, é tudo que, né, o livro de vocês fala, apresenta, vincula com resultados. Daqui a pouco a gente também pode falar aqui, vocês puderem trazer resultados sobre, né, essa humanização das empresas, vai ser ótimo. Mas eu queria trazer outra pergunta, né, porque para quem está nos ouvindo, chegou agora, ouve aqui, o Código Feminino da Liderança. Esse Código Feminino funciona só para mulheres ou não? Essa é uma primeira pergunta. E o segundo, vamos quebrar esse código? A gente consegue quebrar esse código aqui, trazer alguns parâmetros, ou como vocês chamam lá no livro, os arquétipos, né? Definir esses arquétipos. Será que a gente consegue? Podemos trazer isso? Eu queria só começar com uma frase, Paty, você vai continuar, mas eu queria começar com uma frase. O código, né? Quando a gente fala de código, dessa palavra, o código é aquilo que dá certo, né? Quando a gente coloca lá o código no nosso cadeado, né? Ele abre, né? Então, o título do nosso livro não veio por acaso, mas ele veio trazendo essa palavra código porque é uma descoberta, né? Uma coisa que você faz, que dá certo e que você repete. Então, é por isso desse nome, né? E ele é um código feminino, mas ele pode pertencer a homens e mulheres. Aí eu vou deixar a Patrícia falar, porque eu que interrompi ela dessa vez. Já ampliamos, né? A gente já amplia aqui nossa audiência, pessoal, né? Que isso aqui é só para mulher, não vou assistir, não vou escutar. Pode continuar com a gente. Porque o título, por mais que ele soe um movimento feminista, né, de defender esse lado das mulheres, ele tem absolutamente, não é uma questão de gênero, ele é uma questão de características, né? E dentro desse estudo que resultou o livro, que foi de estudos, pesquisas e entrevistas que nós fizemos com diversos líderes de diversos segmentos, a gente identificou características
que a gente acredita que sejam fundamentais para esse líder humanizado que precisa atuar nesse novo cenário, né? E essas características são características que tanto homens quanto mulheres podem ter. Então, ele é inerente ao gênero, né? Então, tem até uma pesquisa que a gente cita no livro que mostra isso muito bem, né? Então, foi feita uma pesquisa na Universidade de Cambridge, que foi a maior pesquisa feita já sobre o tema sensibilidade, né? Foi pesquisado com 50 mil pessoas quem era mais sensível, homens ou mulheres. Então, foi feita essa pesquisa e o resultado foi o seguinte: mulheres são mais sensíveis que os homens. Entretanto, não existe nenhuma diferença genética que comprove que mulheres sejam mais sensíveis que os homens. O resultado disso, a sensibilidade se dá pela questão social. Então, as mulheres desenvolvem uma sensibilidade maior por conta do meio e da forma como elas vivem e sobrevivem. Então, isso está muito relacionado ao ponto que a gente traz. E até a questão hoje, não tanto, mas muitas mulheres no passado que precisaram assumir posições de liderança provavelmente tiveram de se afastar das suas principais características que estivessem ligadas ao seu arquétipo feminino para assumir aquela posição que em um determinado momento era demandada. Então, o que a gente traz hoje, a gente provoca, é que quem já precisou esconder, que resgate essas características, porque isso tem muitas pessoas, e eu vejo isso no trabalho que eu desenvolvo de líderes aqui dentro do meu trabalho, e de pessoas que não têm, que podem desenvolver. Então, isso ele é independente, que sejam de homens e mulheres. Então, acho que esse é um ponto que ele é amplo. Então, o código feminino é só, como a gente falou, está ligado ao arquétipo feminino, aquilo que é ligado ao feminino, mas independente de gênero. E é interessante também que a gente verifica nas pesquisas que existem muitas mulheres que não têm esse código, né? Muitas mulheres que continuam extremamente duras, que continuam praticando uma gestão que não é essa gestão que a gente está falando. Então, isso é a prova aí do que a Patrícia colocou, né? Não é uma questão, primeiro que pode ser desenvolvida, eu acho que essa é a melhor notícia, né? Você poder desenvolver o seu time, desenvolver a sua liderança e sem tendenciar isso para homens ou mulheres, mas olhar dentro do escopo de pessoas que você tem, quais delas têm as características essenciais e o menor gap para serem desenvolvidas. Isso é a base de qualquer desenvolvimento de carreira dentro das organizações. Então, é por aí, é a gente entender que a gente tem um universo de homens e mulheres e que a gente precisa descobrir qual deles tem ou pode desenvolver esse código de liderança. E aí, só trazendo assim, o que a gente colocou, a gente elencou 5 atributos, 5 características que a gente identifica como sendo essas principais características desse novo líder. Então, a gente traz a flexibilidade, que está ligado muito a essa característica que o líder precisa ter de ser rápido, ágil, de se moldar, se estruturar e de ter a mobilidade de se ajustar, a flexibilidade que você precisa ter para enfrentar os novos problemas, né? A sensibilidade, né? Então, ser sensível não está ligado a você ser frouxo, a você não cobrar, mas está ligado a você a ter um olhar individualizado, ter uma escuta ativa, de conseguir entender o que você pode extrair de melhor de um, do outro, como você pode cobrar mais do um, a forma como você vai ter de falar com um ou com o outro. Então, ter essa sensibilidade, né? É confiança. Então, a confiança é uma característica que você precisa, antes de você transmitir para o outro, você precisa incorporar essa confiança, né? Então, você precisa se apropriar muito dessa confiança para, a partir daí, você projetar essa confiança no outro, né? Então, nada mais positivo para um líder que transmita confiança e consiga engajar todo o time para seguir na direção uma vez traçada, né? A outra é a comunicação, né? Então, e o que acho que o que a gente cita no livro, comunicação é uma das características fundamentais para todo e qualquer líder, né? Você pode ter todas as outras 4 que a gente cita aqui, mas se você não tem a comunicação, você não chega em lugar nenhum, né? Então, a comunicação está na sua forma de se comunicar, para trazer a mensagem efetiva, fazer com que aquilo que foi combinado, aquilo que seja acordado, seja executado, né? E, por último, a gente tem a intuição.
né, e que a intuição não está relacionada àquela vozinha que você escuta do além, mas está muito relacionada a soma de experiências que você vai adquirindo e a capacidade que você tem de ler os sinais, né? E a gente cita ali no livro um exemplo de um psicólogo que fala de gestão de risco, né? de tomada de decisão, né? E aí tem um exemplo lá no livro que a gente fala de um bombeiro-chefe que entrou com todo o seu time dentro de uma casa que estava pegando fogo. E segundos depois que ele entrou, ele mandou todo o time dele sair. E poucos segundos a casa veio abaixo, né? E aí esse psicólogo chegou fazendo essa pesquisa com ele, perguntando o que foi, e falou assim: eu tive a intuição, meu sexto sentido fez com que eu fizesse com que eu evacuasse a casa. E depois, vindo, conversando, o que foi identificado? Que, na verdade, ele começou a ler os sinais de que o fogo estava se comportando de uma forma diferente, que não era do jeito que eles estavam esperando, e que essa leitura que ele fez, ele percebeu rapidamente o risco que eles estavam correndo, né? E aí fez com que ele tivesse a atitude de evacuar a casa, né? Então, assim, de uma forma muito rápida, a gente fala que essas são 5 características que a gente traçou, segundo o nosso olhar, a nossa visão e a nossa pesquisa, como sendo características assim, fundamentais para esse líder. E quando a gente junta todas elas, né, a gente conclui que o líder, acima de tudo, precisa ser uma boa pessoa, né? Então, isso assim faz uma amarração disso tudo, né, de uma forma muito humanizada, porque talvez você consiga ter características, uma dessas características, uma mais forte do que a outra, né? Você consiga aplicar melhor, você é um melhor comunicador, ou você vai ser uma pessoa com mais intuição, com mais experiência, como a Patrícia falou, né? Que a intuição aí traz um pouco do conhecimento que a pessoa tem. Mas se isso tudo não tiver amarrado nessa teia de que esse líder ele tem que ser uma boa pessoa, ele tem que gostar de gente, e a gente que trabalha há muito tempo no mundo corporativo, estamos muito acostumados a nos deparar com perfis de liderança que não têm nem essas características e nem essa capa de amor a pessoas, né? Então, é muito importante a gente identificar aonde a gente está errando, aonde a gente está acertando quando a gente fala de liderança, porque o impacto desses gaps, ele é muito grande e ele vai ser cada vez maior, e aí a gente volta lá no que a gente falou lá no comecinho, não vamos reter boas pessoas, não vamos atingir as metas com felicidade, né? Então, uma série de coisas que lá na frente compromete muito mais do que o resultado da empresa, compromete a base do propósito, né? Que a gente sabe que hoje, tanto quem vai trabalhar nessas empresas quanto o consumidor, de uma forma ou de outra, ele está olhando para você, né? Está olhando para essa empresa, buscando sinais e evidências desses propósitos que nós dizemos que temos. Então, eu gosto muito de frisar isso, assim, a gente debateu muito isso, né? Esse líder é uma boa pessoa. A gente quebrou, Márcio, eu sei que você quer vai, falar, mas só para a gente quebrou o código aqui, eu adorei, se vocês me permitem, se não me permitem, depois a gente edita, mas eu vou fazer um spoiler do livro, lá tem um teste que você pode fazer sobre sua flexibilidade, quão flexível você é, lá tem um QR Code, né, para você fazer um teste, e depois a recomendação para você voltar a fazer o teste depois de 1 ano, e vocês fazem referência, né, a uma fonte que vocês citam, que foi feito um estudo depois de 60 anos, e que vai falar um pouco de flexibilidade das pessoas, que talvez a gente tenha um viés, né, que a gente acredita que a gente não possa mudar. Eu acho que fica a dica aqui para isso, e só para, eu acho que muitos anos e muitas horas de experiência nos ajudam muito nessa intuição profissional, né? Sim. Acho que aí tem uma chave da coisa que a gente tem que acreditar, né, naquela experiência. Um bombeiro que, né,
lidar aí com o risco da própria vida, a intuição dele são anos de trabalho, sem dúvida. Márcio. Assim, você falou desse teste aí da flexibilidade, e eu ia usar exatamente alguns versos. Vocês levantaram um monte de bola aqui, eu vou tentar cortar todos ao mesmo tempo e jogando tudo para o mesmo lugar. Vou ver se eu consigo, né? Mas se a gente consegue amarrar algumas pontas, senão a gente ainda vai aqui falar mais um monte de coisa. Mas é, vocês levantaram algumas bolas, algumas palavras que para mim foram importantes quando vocês falaram, porque eu acho que elas trazem um significado grande que talvez as pessoas não percebam, né? Você falou da flexibilidade, né, do líder ser flexível. Falou da capacidade de leitura, de desenvolver uma capacidade de leitura. Então, eu começo a imaginar, o primeiro ponto que eu quero trazer, aquela pessoa que é alçada a um cargo de liderança, e aí eu não estou nem falando do outro ponto que eu quero, que é da empresa, quando ela escolhe um líder, né? Mas Essa é uma questão. aquela pessoa que é colocada num cargo de liderança, eu acho que a primeira coisa que ela precisa fazer, primeiro compreender que liderança não é chefia, Isso aí. né? Liderança, eu sempre olhei liderança como referência. Ele é uma referência. Não significa que ele é chefe. Eventualmente ele vai ser, obviamente, o chefe, mas liderança não é por chefia. Por isso que a gente tem esses conflitos aí de comando-controle, né? Porque o líder ele vira o chefe e às vezes ele não tem a capacidade de ser líder, né? Ele é um sargentão. Não que não possa ser um sargentão, mas ele também tem que ser uma referência. As pessoas têm que confiar, né? Ele tem que Ele gerar tem de inspirar, confiança. antes de mais nada, ele inspirar. E quando você manda, Inspirar. se você não inspira, você não move o time para a mesma direção genuinamente, né? Exato. Então, aqui eu queria trazer um ponto de reflexão para você que é líder, que está nos assistindo, que está líder ou quer ser líder, que é a questão do autoconhecimento, né? O quanto você está Fundamental. preparado para ser líder. Então, acho que a pessoa precisa ter uma capacidade de autoconhecimento muito grande. E o outro ponto é da empresa corporativamente também ter o seu autoconhecimento na hora de escolher os seus líderes. Aí eu estou falando de maneira simbólica aqui, mas serve para os líderes atuais, né, das empresas que vão escolhendo outros líderes, que é aquela questão que muitas vezes você coloca uma pessoa para ser líder por uma capacidade ou uma competência técnica. Ele é muito bom É um dos maiores erros tecnicamente, que acontecem, mas né? acontece muito, eu vivi muito isso. Mas ele não é capaz de ser líder, né? Ele é um ótimo técnico, mas líder, ele é um tiro no pé, coitado. E a capacidade técnica não substitui a capacidade de liderar, né? Ela não sobrepõe, não tem como. Você pode ter outros colaboradores com excepcional e maior capacidade técnica do que o líder, mas o líder ele tem que ter outras características. Isso já está assim, né? Mais do que resolvido para a gente. É aquela pesquisa que mostra que pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por questões comportamentais, né? Então, o líder ele pode ser escolhido por questões técnicas, mas comportamentalmente ele não consegue exercer aquele papel de líder, né? Então, e aí você trouxe essa questão do autoconhecimento que eu sou defensora, assim, máxima, assim, isso é a base do trabalho que desenvolve autoconhecimento. Eu acho que sem o autoconhecimento, quando a gente leva para o ambiente do trabalho, quando a gente fala de carreira, e principalmente a gente está falando de liderança, sem o autoconhecimento a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu não vou dar, continua, eu já estou te atropelando, mas eu concordo plenamente com a questão do autoconhecimento. E esse autoconhecimento, até porque a gente está vivendo agora, e a gente falou no começo que a pandemia foi um divisor de águas, e eu entendo que sim, né? Ela trouxe muita coisa que mudou no comportamento das pessoas, individualmente. Falou aí do Great Resignation e outros movimentos que estão acontecendo, né? E a gente tem uma nova geração, acho que a gente nunca teve tantas. Talvez a gente tivesse tido, não tinha essa leitura, mas das gerações do mesmo ambiente de trabalho, a gente já falou aqui em outro debate de café do conflito de gerações nas empresas, né? E aí a gente tem esse mundo que já não é mais VUCA, é BANI, né? Essa geração mais nova, ansiosa, não linear, enfim, todas aquelas siglas do BANI, e o líder tendo que lidar com essa pessoa, e muitas vezes o líder ele é da mesma geração também.
né? E ele está ali sendo pressionado pela empresa, pelos processos, pelos resultados, que às vezes não muda, como a gente também já falou aqui. Como lidar com tudo isso? Que dica que você dá para as pessoas, né? A gente fala de autoconhecimento, mas às vezes a pessoa não consegue nem se autoavaliar, né? Peguei do teste do livro, né, de fazer a flexibilidade, mas não consegue se autoavaliar. Márcio, deixa eu complementar e fazer uma segunda pergunta, que aí eu passo a bola para vocês, porque vai no mesmo tema, né? Juntando tudo que o Márcio falou, eu tenho outra visão que vai complementar isso, que a gente tem muitas escolas, muita formação técnica, muitas universidades técnicas, que nos prepara para passar no vestibular, nos prepara para entrar num programa de trainee, de estagiário, mas deixa muitas vezes esse lado mais humanista de lado. Não são todas as escolas e não são todas as famílias, obviamente. Mas a gente tem uma estrutura de formação hoje no Brasil muito potente, muito voltada para o técnico. Quais seria uma dica para as empresas trabalharem isso com os colaboradores? Deixa eu só pegando isso que você está falando, mas isso é uma questão cultural, inclusive. Nós não somos criados e educados para olharmos para dentro de nós. A gente não é, a gente sempre olha para fora, né? Então, a pandemia, mais uma vez, a gente está falando que ela foi um divisor de águas, né? Por que as pessoas estão mudando tanto, todos esses movimentos, pessoas pedindo para... Porque foi um momento que você se viu obrigado a olhar, você teve tempo para se autoavaliar, você teve tempo para mergulhar dentro de você e descobrir, né? Então, quantas coisas mudaram, né? E muitas coisas mudaram. E você teve tempo para poder se avaliar, você estava trancado dentro de casa e vendo as coisas mudando, então você precisou fazer essa reflexão, né? Mas culturalmente nós não somos treinados para olharmos para dentro de nós. Então esse é um problema muito grande que quando a gente leva para o trabalho a gente só vai querendo realizar. Eu quero fazer uma pós disso, um mestrado daquele, um doutorado daquele, e você vai criando esse desenvolvimento e não olha para a questão fundamental que é o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento enquanto pessoa. E aí eu queria aproveitar e emendar que a gente falou aqui desse desenvolvimento de líderes, né? E a gente convive hoje dentro das empresas com muitas gerações, né? E essa nova geração que a gente está falando, ela chega também com uma certa ansiedade no desenvolvimento de carreira dela, né? Eles, assim, eles são brilhantes, eles têm infinitas vantagens, características, eles são muito inteligentes, eles são muito criativos, eles são muito bons tecnicamente, mas a gente precisa muito administrar hoje assim um grande conflito entre as gerações no dia a dia corporativo, é administrar essa ansiedade desse jovem que é muito bom tecnicamente, mas ele não entende por que ele não é o líder. A velocidade. Quanto tempo que isso vai durar? E a gente está falando aqui, né, o tempo todo, que a liderança traz a experiência, né? A gente precisa de um bombeiro aí que viveu tantas e tantas experiências com fumaça, com fogo, né? Com a sensibilidade que ele sente ali naquele ambiente, para ele tomar uma decisão que salva vidas, né? Nós, líderes, no dia a dia, a gente toma decisões o tempo todo que a gente nem lembra de onde a gente tirou aquela experiência, né? Aquilo vai na máquina. E a gente vê que, assim, quando a gente fala de liderança, e aí eu acho que foi um lado da pandemia, da digitalização, que acelerou muito tudo, né? Então, hoje, se você abre um perfil seu no LinkedIn ou no Instagram e você fala de liderança, você pode nunca ter sido um líder, não ter nenhuma experiência, e você tem esse lugar de fala. Então, eu acho que, assim, é uma tarefa mesmo, né, de todos nós que lidamos com ambiente corporativo, com ambiente de desenvolvimento de carreira, como a Patrícia, que provavelmente vai receber e recebe tantos jovens, né, que vão estar aí ansiosos na busca desse desenvolvimento. Eu tenho muito receio dessas coisas perderem o passo, né? E a gente perder aí tantas coisas que precisam ser desenvolvidas dentro de uma trilha de carreira. Acho que isso gera uma frustração muito grande, né? Uma troca
frenética de empregos, e que lá na frente eu vejo muitos mudando de carreira de uma forma triste, não de uma forma bem resolvida, de uma forma planejada. E que eu acho que tem uma questão que quando a gente fala de liderança, não existe somente um estilo de liderança, né? E quando o Márcio falou assim do autoconhecimento, o autoconhecimento é importante até para você entender qual que é o seu perfil de liderança, quem é você enquanto líder e como você vai se qual gap que você precisa desenvolver para assumir e qual que é o seu perfil, o que vai fazer você ser aquele líder, né? Para inspirar e motivar, né? Porque às vezes você idealiza um determinado perfil, padrão de líder, que não tem nada a ver com você e você nunca vai conseguir ser aquele líder e vai ser uma frustração e você não vai chegar lá nunca, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, ele tem alguns pontos que são importantes, que é identificar qual que é o seu perfil e você construir em cima disso, né? Ajudar você a fazer as escolhas, né? Não, este perfil de liderança, esse tipo de liderança tem a ver comigo, eu acho que faz parte do que eu posso fazer, do que eu posso liderar. Não, esse daqui não faz sentido, não é comigo, né? Então, eu acho que ele norteia isso, né? E eu acho que tem um dado que, pegando desse ponto, eu acho muito interessante, que eles acompanharam, quando a gente fala de executivos de alto padrão, a gente fala, assim, saem de Harvard ou já são assim, já é a grande formadora de grandes executivos de alto padrão, né? E foi feito um monitoramento de executivos que saíram da GE e foram para outras grandes organizações, e muitos deles não performaram tão bem. E aí foram fazer as análises por que não performaram tão bem, identificaram que a posição que eles assumiram não tinha um fit com o perfil profissional, com o perfil de liderança que eles tinham. Então, este processo por isso que eu falo, autoconhecimento, aquilo para mim é uma menina dos olhos, que eu acho que nenhum profissional poderia viver sem ele, porque ele te ajuda a escolher o caminho que você vai traçar, o líder que você vai ser e as escolhas que você vai fazer profissionalmente, né? Então, acho que ele é, assim, o ponto fundamental e saber, fundamentalmente, as empresas que estão conectadas com o seu perfil, com seus valores, com aquilo que te move. Do ponto de vista corporativo, né, também tem um dever de casa das empresas nesse sentido, que é falado há tanto tempo e não vejo acontecer, que é o desenvolvimento da carreira em Y, né? Nem todo mundo vai e pode crescer no caminho da liderança, e hoje acaba sendo o único caminho para a pessoa crescer, para a pessoa ser promovida, para ela ganhar mais, que é o que, no fundo, todo mundo quer, né? Então, assim, é importante, eu acho que esse é um tema que eu levo há muito tempo para os comitês das empresas que eu atuo, que a gente precisa também criar as oportunidades de desenvolvimento de carreira na parte técnica. O cara é muito bom tecnicamente, mas ele não vai ser líder. Então, muitos dos erros de gestão, até que a gente está conversando aqui, né, de falta de perfil, né, de pessoas que vão ter um gap enorme de desenvolvimento para aquilo, acontece porque, cara, é a única forma daquele cara que é super bom tecnicamente ascender na carreira. E aí ele só pode virar líder, só pode virar gestor, e ele não tem o menor perfil. Esse cara vai performar mal, aí vai perder a equipe dele, não vai conseguir, né, evidenciar e operacionalizar o propósito, não vai conseguir formar novos líderes, e a empresa não atinge seus resultados. Então, perde uma pessoa técnica forte, perde a parte técnica e a força dela, né? E tantos outros que teriam um perfil para assumir essa liderança e se desmotivam e vão embora. Exato, então, e na verdade aí você também consegue trabalhar naquela disputa por cadeira, né? Porque, querendo ou não, quando fala de liderança, a gente está falando de poder dentro das empresas, né? Quanto maior a empresa, inclusive, né, o Thiago que está no mundo corporativo sabe disso, a gente fala de uma matriz hierárquica e é uma disputa de poder, de ego, de poder, né? Que precisa ser quebrado, e às vezes você tem aquelas pessoas técnicas que também têm o seu ego, também querem algum tipo de poder, independente se conseguem ser líder ou não, né? Eu fiz um curso uma vez de formação de mentoria, e aí fui apresentado para a carreira Y, né, nessa época, como exatamente um caminho que as empresas têm para ampliar
né? Ampliar e dar sentido para um grupo de pessoas que podem olhar e falar, cara, eu não eu não quero ser líder, mas ou ser gerente, né? Vamos chamar de gerente, de chefe, né? Eu não quero ser, eu não quero, mas eu tenho que ser. Então, por quê? Porque se eu não for, eu não vou ganhar mais, eu não vou ter destaque, eu não vou ter visibilidade, eu não vou crescer, eu vou ficar nisso aqui, em algum momento vão me mandar embora. Não é porque fala, poxa, porque a gente é avaliado assim nas empresas também, né? Nossa, você já está com tal idade, ainda está nessa função, nunca foi promovido. Eu não sei se vocês assistiram o, o Top Gun 2. Vocês não assistiu? Eu Não assisti. sei, Fabiana, se você assistiu, tá, senão eu ia dar um spoiler aqui, e se você que está nos assistindo aqui, nos escutando, não assistiu, azar, eu vou dar um spoiler. Vai assistir o filme mesmo assim, Põe né? no mudo, põe no Muito mudo. bom. Põe no mudo. O Maverick é como se ele tivesse seguido uma carreira Y, né? Ele Sim. ficou velho, ele não cresceu hierarquicamente, ele não virou almirante, mas ele era muito bom tecnicamente. Com as características dele. E era aquilo. E onde ele ele fez a diferença até o final foi tecnicamente. E onde ele fez a diferença até o final, e é um exemplo, inclusive, de liderança na forma dele de treinar lá, de capacitar os outros pilotos para aquela missão, né? Como que ele demonstrou a liderança, né? Eu acho isso um exemplo fantástico, inclusive para falar de mentoria, né? Mas enfim, falando desse carreira Y, muitas vezes é isso, né? A gente ser líder, a gente não precisa ser chefe. Então, você que é bom tecnicamente, você também pode ser líder, porque você pode ser uma referência. O bom líder, para mim, inclusive, é aquele que inspira, né? Como a Patrícia falou, e ele consegue liderar até sem saber que ele está liderando, porque ele está inspirando pessoas, né, que estão seguindo os passos, que estão usando, sendo exemplo, e ele está liderando. É uma forma de liderar sem ser chefe, né? Sem ser o Bernardinho lá na beira da quadra, né? Não é necessariamente isso, né? Isso é interessante. E também está no livro, não está, Bernardinho? Tá, ele foi nos entrevistados. É só spoiler. Só spoiler. Olha, daqui a pouco o pessoal vai falar, bom, desse jeito não dá. E falando de autoconhecimento, outro spoiler, que tem alguma coisa no livro que vocês vão falar de inteligência emocional, que está casado, né? Autoconhecimento, o autoconhecimento é você identifica a sua maturidade emocional, né? Que está completamente ligado à sua habilidade de se autogerenciar e gerenciar o outro. Então, sim, a liderança está diretamente ligada à sua habilidade, à sua maturidade emocional. Como eu me gerencio nas situações de dificuldade e gerencio os outros, né? Então, inteligência emocional é fundamental. Que faz parte aí de todo o processo, né, Patrícia, que você faz aí de autoconhecimento, de desenvolvimento, né, de carreira. Muito bom. Eu queria resgatar um pouquinho, a Fabi começou a falar um pouco disso e a gente não aprofundou. Resultado, né, numa gestão humanista. Vamos falar agora com quem está escutando até agora e falou, muito humanista, muito humano, e cadê o resultado? Existe essa liderança que vai ter essa outra visão. Ela é capaz de entregar também o resultado, sendo, né, não olhando só para metas, ela é capaz de entregar o resultado não só para a empresa, para os acionistas, mas também para a sociedade? Esse é o ponto, né? Eu acredito que essa nova liderança que a gente está falando, que ela não tem todas essas características à toa, né? Ela tem todas essas características porque ela precisa de ser extremamente competente tecnicamente, entender o negócio, né? E aí sim o porquê daquele resultado, porque quando a gente entende o business que a gente está e as metas que a gente tem, a gente consegue entender por que a gente precisa entregar aquilo. Mas a gente precisa entender também o como e em que tempo que a gente vai entregar aquilo. Eu acho que o líder, ele entra aí nessa história com todas essas características, com uma capacidade, uma inteligência gerencial mesmo, de colocar cartas na mesa, sabe? De segurar algumas ondas que a gente sabe que se eu tiver que entregar esse resultado
nesse tempo tão curto, o que eu vou comprometer para a gente conseguir isso? Eu vou comprometer a equipe, eu vou sobrecarregar pessoas, eu vou me afastar do meu propósito e do significado que essa empresa busca trazer para a sociedade. Então, quais são as perdas que a gente tem ao longo desse processo para entregar aquele resultado naquele tempo? E saber negociar essa história. Né, negociar isso de forma que o resultado não deixe de acontecer, mas que ele aconteça de uma forma lógica, porque a gente está falando de técnica, né? Você, para entregar um resultado, você tem que ter um orçamento, você tem que ter uma equipe, você tem que ter os processos. Então, eu acho que esse líder que a gente fala, que ele vai ter que ser muito bom mesmo, sabe? Porque ele vai ter que ter aí o autoconhecimento dele aí lá em cima, ele vai ter que saber muito do valor que ele tem para gerir essa história. Hoje a gente já ensaia muito bem isso dentro das empresas mais abertas, empresas uma mentalidade mais antiga, elas ainda se afastam muito do propósito por qualquer coisa, né? Às vezes, quando você vê, você fala, cara, mas é muito pouco o que você ganha perto do tanto que vai se perder. Mas o tanto é intangível, né? E o pouco é um númerozinho lá que vai bater lá e a gente não vai ganhar a meta. Então, eu vejo a liderança, essa liderança que você falou, como uma liderança de alta capacidade, de alta habilidade, madura, com autoconhecimento, que consiga dar ordem e se impor nessa história. Eu acho que existe um movimento até que ele é uma continuidade do que vocês falaram muito do capitalismo consciente, que fala do impacto social. Né? Tem até o escritor que vocês sempre pedem no final da conversa de vocês uma dica, uma sugestão, então eu já vou antecipar minha dica aqui, que é o livro Empresas Humanizadas, Pessoas, Performance e um outro P que eu esqueci. E ela fala muito da questão do impacto social e das pessoas, das empresas humanizadas. Né? Então, eu acho que este movimento, que aqui no Brasil a gente já tem algumas empresas que já usam esse movimento, a gente tem Natura, a gente tem Klabin, é um movimento que, para você ter uma empresa humanizada, você precisa ter lideranças humanizadas. Né? Então, esse é um processo que o acionista ele não pode ser apenas mais o ponto de chegada. Né? Então, a gente precisa olhar de uma outra forma. Então, a gente precisa olhar os stakeholders, olhar os colaboradores, as famílias, a sociedade, a comunidade, o ambiente, olhar esse todo de uma forma muito mais integrada, e o resultado, com certeza, ele vai acontecer. Né? E eu acho que, para a gente enfrentar esse novo momento, que, assim como a gente falou, dessa liderança mais humanizada, é o que a gente está olhando e esse caminho que a gente já vem seguindo e perseguindo dessas que são as empresas mais humanizadas. Né? Então, até como a gente falou, até uma questão de dados, né? A SP, né, 500, né, Standard Poor's das 500 empresas, mostrou que das 500 empresas, não me lembro o percentual, né, mas muito, eu tenho até a cola aqui, mas eu não vou saber, não vou ver. Parte dessas empresas cresceram 16 vezes mais que outras empresas que não investiram na parte do impacto social. Então, o retorno que existe dentro do investimento do impacto social, que está ligado à economia, às empresas humanizadas, que está diretamente ligado à liderança mais humanizada, ela mostra que ela traz resultados. Ela vai trazer resultados para a sociedade e, seguramente, ela vai trazer resultados financeiros. Né? Então, acho que essa liderança humanizada que a gente cita muito aqui no livro,
ela vem por este movimento que a gente vê muito forte, são dados que a gente vê muito fortes lá dos Estados Unidos, então tem pesquisas que a Gallup, junto com a Bentley, fez lá junto com vários consumidores que se optam por ganharem menos e trabalhar em empresas que trabalham com impacto social, que preferem pagar, que pagam até 50% a mais um produto que sabe que trabalha impacto social. Então, são vários movimentos que a gente vê, que percebe, que são reflexos de empresas que são humanizadas e que por trás dessas empresas humanizadas a gente está trabalhando com uma liderança mais humanizada, né? Então, acho que é uma evolução em cadeia que a gente começa com este processo e ela vai crescendo, ela vai evoluindo. O livro, Patrícia, é Empresas Humanizadas, Pessoas, Propósito, Performance. Deve ser exatamente, esse. Exatamente. David B. Wolf. Do mesmo escritor a gente do deixa o link aqui embaixo. Exatamente. Eu estou terminando a leitura desse livro, eu acho que é um livro super interessante, que vai muito de encontro que a gente fala aqui de liderança. Então, para você ter empresas que sigam esse caminho, você precisa trabalhar o perfil de liderança, né? Ótimo, a gente deixa o link aqui embaixo, super obrigado. E no livro, eu lembro também que vocês citam que líderes virtuosos têm um rendimento, um retorno sobre ativos que era 5 vezes maior do que aqueles líderes autocentrados, CEOs, né? A pesquisa foi feita com CEOs. Exato. Então, eu acho que, né, esse resultado é nítido, é aparente, não são dados, é né? Não é achismo, mensurável, exatamente. não é um dados, achismo, né? Porque no final você lidera pelo exemplo, pela paixão, né? E se você convence as pessoas pela paixão, você fala de alguma coisa, você está vendendo um sonho para aquela pessoa, né? É o propósito de novo. Se tem um sentido, a gente cai de novo no propósito. Se tem algo maior que não seja apenas o financeiro, né? Porque como você falou assim, como que a gente faz da questão e como ficam os acionistas nessa história? Os acionistas só se pensam no retorno financeiro. Se as empresas só se preocupam com os acionistas, o meio vai justificar, os fins vão justificar os meios, né? Vai só buscar esse retorno financeiro. Mas o que está se mostrando é que, fazendo esses movimentos, pensando numa sociedade, em stakeholders como todo o ambiente, pessoas, tudo, esse retorno ele é infinitamente maior do que empresas que não fazem isso, né? E para empresas terem esse movimento, se não for por meio de uma liderança humanizada, isso não vai acontecer. Na verdade, hoje... isso que fala, desculpa, só Fabiana, o livro, né, do Empresas Humanizadas fala isso, né, como trazer propósito, pessoas e performance. Exato, ou seja, como gerar lucro e ganhos para todos os stakeholders, né? A gente está falando de acionista, mas a gente está falando também dos colaboradores, a gente está falando da sociedade, do público direto que aquela empresa atinge, o indireto, fornecedores, todo o ecossistema, né? Os fornecedores são parceiros, não são apenas fornecedores. Não são fornecedores. Né? Aí, voltando lá no início, quando o Thiago fez a abertura, é o papel social da empresa, né? E o ganho para todo mundo, não é o ganho para um só, né? E tem um dado que é super interessante, que assim como a gente começou falando que este movimento ele da liderança humanizada é um movimento sem volta, cada empresa vai ter seu ritmo. Tem o Bank of America fez uma pesquisa em 2022, que nos Estados Unidos esse dado, tá? Que 33 trilhões da fortuna americana vai passar para outra geração. E essa geração é uma geração que valoriza muito mais empresas que têm um impacto social, que não valorizam mais essa gestão econômica tradicional, ou seja, são novas empresas, é o novo dinheiro que valoriza este movimento da economia da empresa humanizada, né? Então, por bem ou por mal, esse movimento vai ter que acontecer. Na NRF agora, a gente tem o pessoal do varejo, né? A NRF é uma feira do varejo, né? E a gente tem feito agora vários eventos de pós-NRF, e assim, dentro da parte de ESG, de meio ambiente, hoje o que se considera é como se uma das cadeiras do board se chamasse meio ambiente. É um stakeholder, né? É um stakeholder, tipo, ele está sentado ali, né? E como ele votaria cada projeto, né? Então, veja a força disso, né? Aquela pessoa, né? Aquele executivo, ele está ali representando o meio ambiente, ele é essa voz.
Então, eu ouço isso assim, né, com muita paixão e acredito nesse movimento exatamente porque é isso que vai nos manter como empresa dentro dessa linha de ética de propósito e de não fazer as coisas, né, e o resultado pelo resultado, apesar de qualquer coisa, né? Quando a gente começa a colocar as perdas sociais, ambientais que a gente tem em cada decisão, eu começo a acreditar muito mais nisso tudo que a gente está falando, né? E começa a fazer cada vez mais sentido essa liderança que a gente estudou, que a gente, né, defende, que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia. Eu gosto sempre de tentar trazer alguma dica de algo concreto, né, para as empresas, para as pessoas que estão aqui saberem por onde que eu começo. Eu ia até perguntar, enfim, se tem um passo a passo para a empresa que quer desenvolver uma liderança mais humanizada, mas eu estou entendendo que a gente já meio que deu aqui um passo a passo. Começa do propósito, né? Defina com clareza o Aí, seu propósito, faça as pessoas compreenderem e se conectarem com o seu propósito, né? E eu acho que tem um ponto que é fundamental, E aí você você precisa vai direto. conectar. Mas eu acho que é uma coisa que não existe uma receita, né? Eu acho que essa seja a grande questão. Cada empresa tem uma, que a gente começou falando muito no começo. Cultura é a base de tudo. Então, tem empresas que a cultura vai permitir um movimento muito mais acelerado, conectar com o propósito, né? E vão ter ações que vão trazer esse novo propósito e ações que vão trazer um ritmo muito mais imediato de seguir essas ações, né? Eu acho que essa definição do propósito associado à cultura e valores, eu acho que esse triângulo ele é perfeito para você trazer as estratégias para poder chegar nesse lugar tão desejado. Vai servir de referência para um plano de liderança, porque eu vejo muitas empresas grandes, né, criarem lá, junto com o seu RH, um programa de liderança, né, de desenvolvimento de liderança, algo que acaba sendo bem tático, mas sem muita referência do resto, né? E desconecta, vira uma formação, mas que no final desconecta com a realidade. Vira uma formação genérica, dentro, né? E fica uma formação e uma genérica, assim, nada não pode ser genérica. Quando você faz um trabalho desse, ele precisa ser específico, ele não pode ser genérico. Eu vou aproveitar que a gente está falando de propósito, e a Patrícia já comentou também aqui sobre capitalismo consciente, e fazer o nosso merchan. E a gente falou com o Hugo Betlin sobre propósito de empresas e agenda ESG no episódio 41. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, vê e busque a gente aí nos tocadores ou no YouTube. E aproveita que está aqui com a gente até agora, segue o canal, manda esse vídeo ou esse recorte que você está assistindo agora, compartilha, manda comentários para a gente, isso ajuda muito o canal, manda sugestões de pauta e de temas para a gente discutir por aqui também, por favor. E eu vou ser o chato da vez, eu sou normalmente o chato da vez, eu fico com o relógio aqui. A gente extrapolou a hora, né? Não, a gente está dentro, Para variar. A gente tinha como objetivo, mas foi ótimo. Eu já vou agradecer, vou passar a palavra para vocês fazerem aqui os comentários finais. Vou super agradecer, Patrícia, Fabiana, foi excelente, mais uma aula, acho que o que a gente teve como propósito no começo do episódio, eu entendo que a gente está entregando aqui para quem nos acompanhou até agora, e parabéns pelo livro, parabéns pela carreira e muito sucesso para vocês. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Acho que foi uma delícia a conversa, foi uma conversa solta, mas acho que muito rica, com muita troca, e acho que quem assistir vai sair daqui com muitos insights e com muita informação que vai poder, de alguma forma ou de outra, aplicar em seus processos de liderança dentro de suas empresas. Eu também agradeço muito o Thiago e o Márcio por essa oportunidade. É um prazer sempre poder falar do nosso livro e também dessa coisa toda, né, de a gente estar vivendo uma era que a gente pode falar e botar na mesa o propósito, né, o bem social que nós, como
pessoas do mundo corporativo, ou consultores, formadores de líderes. A gente tem, eu acho que essa é a nossa missão, né? Eu sou líder há muitos anos, né? Lidero equipes muito jovens, muitas vezes, né? E assim, é isso que me faz acordar todo dia e trabalhar com muita felicidade. É saber que eu vou chegar lá, que eu vou poder ajudar um jovem a construir uma carreira, que eu vou poder dar uma orientação, que eu vou poder ensinar. Então, eu acho que, como líder, a gente precisa sair de casa todo dia com esse propósito e buscar sempre lugares que acolham esse nosso propósito, que tenham sintonia com isso. A gente não pode se perder, né, nessa ciranda aí que o mundo puxa, e eu acho que liderança é isso, liderança é uma missão. Eu agradeço às duas, Patrícia, Fabiana, muito obrigado. Foi muito legal. Eu falei aquela hora que vocês levantaram um monte de bola, né? Eu ia tentar juntar, baixar, porque a gente ia ficar um tempão falando. E ficamos mesmo, foi bom, dava para continuar querendo detalhar ainda mais as coisas, mas obrigado mesmo para quem nos acompanhou até aqui. Fica a dica, ó, várias dicas, o livro da Fabiana e da Patrícia, vai ler, vai entender. Espero que você tenha compreendido um pouco o que é o código aqui, mas vai lá compreender, vai entender, você que acha que é líder ou que quer ser líder. Fica as referências também do livro do Humanizadas. Eu deixo aqui também o Golden Circle do Simon Sinek. Vai lá no YouTube, aproveita que você já está aí no YouTube, depois de ver o debate no café, vai ver o Golden Circle do Simon Sinek, ele vai falar de propósito também. É muito importante, acho que a gente está no momento de falar de propósito nas empresas, mas de refletir o propósito, não só falar, né? Ele se Não ser reflete só uma nas bandeira, né? atitudes Ser das uma pessoas. bandeira marqueteira, né? Exato, não ser só uma bandeira marqueteira, porque é bonito, é legal falar, então vamos falar, entendeu? Exatamente, Ele tem que refletir exatamente. nas atitudes, e é nas atitudes das pessoas, e começa na liderança, ou naqueles que se acham líderes, né? Que eles possam se desenvolver também. Foi muito rico. Muito obrigado por vocês, Thiago, obrigado mais uma vez, estamos juntos aqui, e para quem nos acompanhou aqui, até o próximo debate no café. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. tchau.